Boa noite, meu nome é Marcelo Martins Pejorim Filho, meu RGM é 31780300 e esse é meu projeto de sistemas de informação. Eu desenvolvi ele utilizando Oracle Apex, né? E eu fiz meio que uma plataforma de gestão de manutenção para elevadores, mas pode servir para qualquer tipo de equipamento, né? Mas foi pensado inicialmente somente para elevador. O aplicativo ele foi desenvolvido com um login baseado em tipos de função, né? Então cada usuário vai ter acesso a uma parte, né? Porém, vamos entrar aqui com o usuário admin, né, que tem acesso total. Eu vou realizar um processo agora como se eu realmente estivesse criando uma OS. É, Porém, como vocês podem ver aqui, a gente tem que selecionar quem que é o cliente e o endereço, porém nós não temos isso ainda, né? Então a gente vai lá para a tela de clientes agora e vamos registrar um cliente aqui. Como nós podemos ver, aqui a gente pode cadastrar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E os campos de CPF e CNPJ, eu estou validando eles, né, utilizando cálculos, né? Então aqui, deixa eu entrar no campo dele. Um minutinho. E a validação dele eu faço por meio de um Dynamic Action, né, que é um JS que tipo roda toda vez que eu digito, né? E ele faz essa validação aqui, né? Que ele chama essa função, né? Que ela está aqui na minha página, que é basicamente tipo assim utilizado em diversos apps, etc, né? Que é um cálculo que faz para ver se ele realmente é válido ou não. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um CPF inválido, né? Só que se eu corrigir aqui, ele já vai validar ele novamente, né? Então, esse aqui ele não existe e esse aqui é o meu. Como contatos, a gente pode cadastrar diversos contatos para uma pessoa física ou uma empresa, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um, né? Eu posso vir cá e cadastrar outro, né? Colocando e-mails e telefone e nome, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar outro. E assim eu consigo ter uma lista com vários. E a mesma coisa com endereço, que eu também valido também. Então aqui, se eu deixar sem nada, ele não vai buscar nada, né? Aqui eu vou colocar um endereço, né? E ele puxa, né? A única coisa que eu tenho que completar é com o número. E eu posso cadastrar vários. Eu cadastrei esse cliente teste, né? Sendo eu mesmo. E como vocês podem ver, aqui a gente consegue editar, né? E visualizar os contatos e os endereços e também editar eles aqui ou registrar outros. Partindo agora para a criação de serviços, OS ou propostas, eu vou mostrar um exemplo, né? Então eu vou criar um serviço para o cliente que seria eu, para o meu endereço, né? Aqui eu posso colocar uma data início, uma data fim, um tipo de prioridade, o valor dele, né? Então aqui ele já tem máscara já, né? Então eu vou deixar 1900. Aqui vai ser teste. O responsável é eu. A categoria eu posso colocar qualquer uma dessas aqui. Essas aqui eu já deixei elas prontas, né? E tem um detalhe, né? Que se eu colocar como elevador, ele vai pedir para mim selecionar qual que é o elevador, que eu vou mostrar aqui antes, que tem como você cadastrar um elevador para um cliente, né? Que no caso seria aqui. Eu vou cadastrar um aqui, eu vou colocar que a capacidade dele é 6, o contrato dele aqui, o peso máximo vai ser 300 quilos, o nome do prédio é edifício teste, observações nenhuma. A marca, eu deixei algumas marcas já pronta. Eu vou colocar aqui um prédio de 7 andares e eu vou criar.
Feito isso, eu agora tenho o elevador e um QR Code que foi gerado com o ID único dele. E eu posso baixar. E isso serve para quê? Serve para o técnico. Ele vai colar isso lá e ele vai usar esse QR Code para ele fazer a leitura para realizar a manutenção. Eu queria fazer uma demonstração aqui, só que como eu estou pelo computador e eu não tenho câmera, eu não consigo passar dessa etapa. Mas, resumindo bem, ele vai liberar para ele colocar meio que uma lista de coisas de check-in, né? Então, ele vai marcar o que ele consertou e o que ele não consertou. E também, no final, ele tem a assinatura, geralmente é do síndico do prédio, para provar que ele realmente esteve lá. Voltando para o serviço aqui, eu vou criar outro aqui agora. Eu vou colocar aqui. E eu vou colocar aqui que é uma ordem de serviço para o edifício teste, né? O elevador com o ID 1 do edifício teste. Eu vou colocar o valor de frete e a previsão aqui. Eu também posso adicionar itens, né? Que no caso, tipo assim, eu posso colocar aqui, sei lá, é uma lâmpada, né? Lâmpada para elevador. Quantidade 1, preço 15. Exemplo. Feito isso, a nossa ordem de serviço ela vai aparecer em formato de card e eu consigo deletar ela ou eu consigo imprimir ela. Só que aqui eu preciso de um layout que é personalizado, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar que é em PDF e eu vou imprimir. Ele vai demorar um pouco para gerar. E aí aqui eu já tenho baixado já. Isso que eu estou demonstrando é uma das diversas funções que eu criei, né? Eu também criei chamados aqui. Então, por exemplo, o cliente ele tem acesso a outra parte do app que ele consegue abrir um chamado. E esse chamado ele aparece aqui e ele também envia uma notificação, porém eu não tenho isso configurado porque precisava de um certificado SSL, certo? Então aqui eu posso selecionar, aí eu posso colocar aqui teste, vou colocar aqui em andamento e urgente. Aqui eu também posso adicionar alguma imagem, certo? E ele aparece, e esse chamado ele aparece para a pessoa que está no sistema aqui, né? Para tipo, ela saber que ela tem um ticket, né, chamado em andamento. E temos outras funções também, né, como cadastrar produto para utilizar na hora de criar uma ordem de serviço ou uma proposta, né? Então você já vai ter ele ali pronto, né? E aqui também temos a parte de administração, né? A gente consegue adicionar usuários, grupos. Então, por exemplo, aqui, esse é o grupo que tem acesso total, né? E aqui eu consigo selecionar todas as páginas que eu posso acessar. Então, assim, vamos supor que eu crio usuário é para o técnico, né? Então, aqui ele vai ter somente acesso a certas funções, né? Que eu posso limitar. E também temos logs, né? Aqui, né? De criação de serviço, deletar, tal. Então aqui eu consigo ver, né? Quem que criou, quem que deletou. E temos outras funções também, né? Como cadastrar produto para utilizar na hora de criar uma ordem de serviço ou uma proposta, né? Então você já vai ter ele ali pronto, né? E aqui também temos a parte de administração, né? A gente consegue adicionar usuários, grupos. Então, por exemplo, aqui, esse é o grupo que tem acesso total, né? E aqui eu consigo selecionar todas as páginas que eu posso acessar. Então, assim, vamos supor que eu crio usuário é para o técnico, né? Então,
aqui ele vai ter somente acesso a certas funções, né, que eu posso limitar. E também temos logs, né, aqui, né, de criação de serviço, deletar, tal. Então aqui eu consigo ver, né, quem que criou, quem que deletou. Mostrando mais na parte do código em si, né, essas aqui foram as tabelas criadas, né, que eu também estou mandando a imagem junto, né, todo o esquema completo. Temos package, né, aqui no caso seria para login, né, as sequências também, né, e enfim, né, index, né, trigger também, né, trigger que aí eu já utilizo pro log, né, funções, né, e outras coisas. O esquema de login meu, eu fiz ele custom, né, então eu criei, foi um package aqui que utiliza um package do Oracle, certo? Que ele meio que criptografa a senha, utilizando esse código aqui, certo? E eu fiz isso para ter mais segurança, né? Em vez de eu guardar a senha pura, né? Aí eu fiz dessa forma. Outra coisa também que é importante eu mostrar é que nós temos essa parte aqui, que é de manutenção preventiva, que todo mês o técnico ele tem que ir lá e fazer uma manutenção preventiva no elevador. Então, eu tenho uma automação aqui que todo dia 1 de todo mês, às 3 horas da manhã, ele vai gerar uma preventiva, certo? Que ele chama essa função aqui, que eu vou demonstrar aqui, né, que nós não temos nada aqui, né? Então eu vou executar e ele faz isso com todos os elevadores que tiver. Só que todos eles têm que estar com status ativo. Então feito isso aqui, eu vou dar um F5 e ele criou. Então quer dizer que ele criou para mim e para pro ID1, né? Que é o edifício único aqui, né? Que temos aqui. Eu vou mostrar aqui agora um pouco mais também da parte da página, né? Como que funciona tudo, porque o Oracle Apex ele é muito simples e assim, não vou falar que é 100% fácil assim, né? Mas se você tem um conhecimento bom em JS e em PL/SQL, você com certeza vai gostar, que é uma ferramenta muito boa, né? Então ela é basicamente dividida em regions, né? Que seria divs, etc. Nós temos buttons e temos page items, né? Que seria isso aqui, isso aqui. Então, tipo assim, a gente tem lista, a gente tem checkbox grupo, né? Aqui é uma região do tipo card, então nós já temos já várias coisas prontas, né? Então esse foi o meu projeto, assim, ele era para ter saído mais simples, acabou que eu desenvolvi muita coisa, mas assim, no básico ele funciona, né? E também eu vou falar alguns problemas que eu enfrentei quando eu desenvolvi ele de erro, né? Que seria mais na parte de validação de valores, né? Isso aqui foi bem, assim, não é que foi difícil, né? Mas é uma parte ali que me complicou mais e também na parte de validação para inserir, né? Que, por exemplo, esse código aqui, eu vou mostrar aqui como ele está, né, aqui, né? Então, por exemplo, aqui ele tenta inserir, não, quer dizer, esse aqui é para salvar, né? É um update, né? Então ele tenta, né? Se ele der um erro, ele vai me retornar esse erro e aí ele vai ser exibido na tela. Já na parte de criação, eu vou mostrar aqui. Eu tenho aqui, eu já verifico já por campo, né? Então, por exemplo, se eu criar um serviço que é da categoria de elevador e eu não selecionar, ele vai exibir um erro, né? Que é para selecionar um elevador.
E eu também faço verificação de outros campos e validação deles, né? Então, quando é campo de valor, eu já faço um replace, né? E já coloco casas decimais e outras coisas, né? Então, assim, esse é o meu projeto do semestre.